A funcionária que recebeu o plano de voo do avião da Chapecoense foi acusada hoje de negligência. De Medellín, os enviados especiais Lilia Teles e Vanderlei Serbonchini têm novas informações sobre a investigação das causas do acidente. Uma força-tarefa reunirá os procuradores-gerais do Brasil, da Colômbia e da Bolívia para coordenar as investigações. A primeira reunião está marcada para quarta-feira em Santa Cruz de la Sierra. Na Bolívia, a funcionária do aeroporto de Santa Cruz, que questionou o plano de voo, pode se transformar de testemunha em ré. Na quinta-feira, o Jornal Nacional mostrou o relato em que Célia Castedo Monastério pedia a um representante da LAMIA mudanças no plano de voo e avisava que o tempo de viagem era o mesmo da autonomia do avião, sem reserva de combustível. Ontem, dirigentes da administração aeroportuária da Bolívia deram queixa contra ela junto ao Ministério Público. Eles pedem abertura de processo por não cumprimento de deveres e atentado contra a segurança dos transportes. Crimes com penas de 1 a 4 anos. O que ainda não foi explicado é por que o voo foi liberado mesmo assim. Dados do site Flight Radar 24, que monitora voos a partir dos sinais do transponder do avião, mostram que nos últimos meses a LAMIA fez pelo menos 4 voos no limite da autonomia do avião. Um deles o que levou a seleção da Argentina para o jogo contra o Brasil em Belo Horizonte. O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que pediu a abertura de um inquérito sobre o parentesco entre um diretor da Agência de Aviação Civil da Bolívia e o gerente da LAMIA. Gustavo Vargas Villegas foi suspenso do cargo de responsável pelo registro de aeronaves da DGAC. Ele seria filho de Gustavo Vargas Gamboa, diretor-geral da LAMIA. A Agência de Aviação Civil da Colômbia, encarregada da investigação, informou hoje que as caixas pretas devem ser abertas até o dia 10 de dezembro, com a ajuda de técnicos da empresa britânica, fabricante do avião da LAMIA, que já estão em Medellín. Ontem, os 2 sobreviventes, os comissários Jimena Soares e Erwin Tumiri, prestaram depoimento ao diretor de segurança aérea da Colômbia. Eles disseram que não receberam nenhum tipo de orientação do piloto para que alertassem os passageiros sobre o estado de emergência do voo. Os 4 sobreviventes brasileiros apresentaram melhoras hoje no quadro clínico e o comissário de bordo boliviano, que também sobreviveu, já chegou em casa. O tripulante Erwin Tumiri foi o primeiro a ser liberado pelos médicos. Ele voltou à Bolívia na madrugada de hoje. Antes, ainda no hospital em Medellín, gravou um vídeo em que agradece a ajuda que recebeu dos colombianos. Eu não me vou olvidar jamais de todos ustedes, gente colombiana. Ustedes son como, bueno, formaron parte de mi familia, son como mis hermanos y bueno, pues ya de aquí a un tiempo voy a venir a visitarlos. Ao chegar no hospital em Cochabamba, a cidade onde mora, Erwin voltou a agradecer a atenção de todos e disse que estava muito cansado. A outra tripulante do avião, a comissária de bordo Jimena Soares, publicou mensagens em redes sociais. Numa delas, fez a defesa do piloto, Miguel Quiroga. Em outra, enviou pêsames aos parentes dos jogadores, da comissão técnica e dos jornalistas mortos na tragédia. Também numa rede social, a irmã de Alan Ruschel contou como foi o encontro do pai com o jogador. Ele disse que Alan já respira sem ajuda de aparelhos e que já consegue comer sem ajuda da sonda. Alan perguntou quando voltaria para casa e se mais alguém havia se machucado. O pai diz que o jogador não se lembra do acidente. Hoje, no início da tarde, pelo horário colombiano, os médicos que atendem aos brasileiros neste hospital divulgaram um novo boletim sobre o estado de saúde deles. Dos 4 internados, 3 estão conscientes e 1 permanece sedado, respirando com a ajuda de aparelhos. Todos são considerados pacientes críticos e estão na unidade de terapia intensiva. O jornalista Rafael Renzel retirou a ventilação mecânica e está acordado. Ele melhorou da pneumonia. O jogador Hélio Neto continua sedado e sua contusão pulmonar inspira cuidados. Ele deve passar ainda hoje por uma broncoscopia, um processo de observação e lavagem dos pulmões. Os médicos já sabem que a fratura da quinta vértebra lombar não é grave. A gente está com ele em ventilação mecânica ainda, sedado. E a gente deve permanecer com ele por um tempo ainda assim. O goleiro Jackson Follman é o que está em melhores condições de acordo com os médicos. Sabe que teve a perna direita amputada, mas reagiu dizendo que foi melhor perder a perna do que a vida. E mostrou força de vontade e espirituosidade. Hoje mesmo de manhã,
Como é que foi a expressão que ele usou, Marcos? A gente vai tirar isso de letra. Vai tirar isso de letra. Então o Jackson está muito bem, está encarando diferente as coisas. Os médicos confirmaram a informação da família de Alan Ruschel. Ele teve uma leve melhora, respira sem ajuda de aparelhos e está consciente. Mas a fratura torácico-lombar preocupa, ainda que ele não tenha tido lesão na medula. Depois da coletiva, o pai de Alan Ruschel e um primo de Rafael Renzel deram uma rápida declaração em nome das famílias dos 4 sobreviventes. Agradeceram o tratamento que têm recebido dos médicos, do povo colombiano e dos brasileiros e como se surpreenderam com o atendimento. O que nós encontramos foi uma estrutura organizada, todos trabalhando com celeridade, fazendo de tudo para nos atender, para facilitar a nossa estadia, fazendo de tudo pelos nossos familiares que estão internados. Está sendo uma experiência, uma coisa assim inexplicável. Também disseram como tem sido o dia a dia dos parentes. Estamos unidos, trocando experiências, trocando o que está, um tentando ajudar o outro de alguma forma, mas contentes com toda essa recepção, com toda essa e a evolução de todos os 4 que conseguiram escapar dessa tragédia por um verdadeiro milagre. Nós vamos agora ao vivo a Medellín conversar com o repórter Ari Peixoto, que vai nos dar informações, novas informações sobre os sobreviventes. Boa noite, Ari. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Os médicos informaram ainda que não há prazo de retorno ao Brasil. A volta para casa só vai acontecer quando os jogadores e o jornalista estiverem com as partes clínica, pulmonar e cardiológica estáveis. Como eles estão na UTI e são considerados pacientes críticos, são monitorados a intervalos regulares. Seja agora, o primeiro foi marcado pelo